Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, às vezes parece distante, mas na verdade molda decisões super importantes sobre a nossa saúde, o futuro da medicina e até, assim, a própria definição de vida, né? Exato. Usando como base uns trechos do material Bioética, Limites Éticos da Ciência e Sociedade, vamos tentar explorar aqueles pontos cruciais onde a ciência meio que encontra a ética, sabe? Tentando entender essas linhas, que às vezes são bem tênues, né? Sobre responsabilidades, limites. É isso aí. A nossa missão aqui é tentar destrinchar os pontos-chave dessa área. E não é só falar tipo de aborto, eutanásia, que são os temas que geralmente vêm primeiro à cabeça. Uhum. A bioética está ali, escondidinha, nas notícias sobre avanço genético, na gestão da saúde pública, no jeito como a gente lidou com pandemias recentes, até na privacidade dos nossos dados médicos. É um campo que está sempre fervilhando, né? Com certeza, é um campo muito dinâmico. E fundamental, né, para a gente poder debater esses limites da ciência. Conforme a ciência avança, surgem novas complexidades, a gente tem que ficar redefinindo o que é certo, o que é errado, e isso acaba influenciando as leis também, claro. É interessante como uns marcos científicos, assim, quase que na hora forçam a gente a repensar a ética, né? Lendo as fontes, eu me deparei com aquele caso do primeiro transplante de coração, lá na África do Sul, finalzinho dos anos 60. Ah, sim, um caso clássico. Um feito médico incrível, óbvio, mas que levantou uma questão, assim, fundamental na época. Como é que se define a morte? Porque o coração do doador precisava estar batendo, né? Exato. Isso bateu de frente com o conceito da época, que era a parada cardiorrespiratória como fim da vida. Uma linha bem tênue ali. Velhas, umas definições que pareciam super sólidas. Uhum. E a bioética, ela surge justamente como essa ponte, né? Essa ponte necessária entre o avanço da ciência, da tecnologia e os nossos valores humanos. Ela não dá resposta fácil, não, mas ela oferece um quadro para a gente refletir. Certo. E muitas dessas discussões complexas, tanto as antigas quanto as de agora, acabam girando em torno de alguns princípios básicos que a gente tende a equilibrar, né? Tipo, a autonomia da pessoa, o direito dela decidir sobre o próprio corpo, o tratamento, a beneficência, que é o dever de fazer o bem, a não maleficência, não causar dano, né? E a justiça, a distribuição justa dos recursos, dos riscos. E essa questão da justiça na distribuição de recursos? Nossa, esse é um dos desafios bioéticos mais urgentes hoje em dia, não é? O material fala bastante disso, dos recursos de saúde limitados. A gente sente isso na pele. Sem dúvida. E é importante dizer que isso não é um problema só nosso, sabe? Só do Brasil ou de país em desenvolvimento. É um dilema global, mesmo nos países mais ricos. Sério? Sim. Como é que você aloca leito de UTI, remédio caro, tempo do médico, órgão para transplante, quando tem muito mais gente precisando do que recurso disponível? Aí entram várias lógicas éticas, né? Uhum. Algumas são mais, digamos, utilitaristas. Tentam maximizar o bem para o maior número de pessoas. Talvez priorizar quem tem mais chance de sobreviver mais tempo ou quem pode voltar a trabalhar. Nossa. Outras são mais igualitárias. Defendem que todo mundo devia ter a mesma chance, talvez por sorteio ou ordem de chegada. E tem abordagens que levam em conta a urgência, a necessidade, até o valor social percebido, mas essa última é eticamente muito controversa. É fascinante e meio assustador pensar nesses critérios, né? Como é que se pesa isso na prática? A teoria é uma coisa, mas aplicar isso deve ser incrivelmente difícil para quem está ali na linha de frente. Extremamente difícil. Não existe um algoritmo moral perfeito para isso. Muitas vezes, as diretrizes tentam combinar vários princípios. Por exemplo, priorizam a urgência médica, mas aí, dentro do grupo com a mesma urgência, talvez usem o critério de quem chegou primeiro, ou olham a chance de o tratamento funcionar bem para aquela pessoa. Entendi. Transparência sobre os critérios é fundamental, claro. Mas a aplicação no caso individual, nossa, é sempre um terreno de muita angústia ética. E a tecnologia, como a gente vai ver, está botando mais lenha nessa fogueira ainda. E além dessa questão da alocação de recursos, a outra grande frente de debate que as fontes destacam é a biotecnologia, né?
principalmente a genética. Essa capacidade de mexer no nosso código genético abre umas portas que, nossa, antes era coisa de filme, né? E levanta questões éticas totalmente novas. Exatamente. A edição genética, com ferramentas tipo CRISPR-Cas9, tornou umas discussões que eram muito teóricas em algo bem concreto, bem urgente. Uhum. A possibilidade de corrigir um gene defeituoso para prevenir uma doença hereditária grave, à primeira vista parece ótimo, né? Totalmente alinhado com o princípio de fazer o bem, a beneficência. Mas onde que a gente traça a linha? Pois é. A mesma tecnologia poderia, em teoria, ser usada para melhorar características que a gente acha desejáveis. Inteligência, aptidão física, aparência. Aí a gente entra no terreno do enhancement genetics, sabe? Do melhoramento. E isso levanta o fantasma da eugenia, de uma sociedade dividida entre os geneticamente ricos e os pobres. É o clássico argumento da rampa escorregadia, né? Aquele slippery slope. A gente começa corrigindo doença grave e, quando vê, tá desenhando o bebê à la carte. O quão real é essa preocupação? É para se preocupar mesmo? Olha, é uma preocupação legítima, sim. E está no centro dos debates bioéticos sobre edição genética. Separar o que é terapia, corrigir uma doença para voltar a uma norma de saúde, do que é melhoramento, ir além da norma para ter uma vantagem, é difícil de definir no papel e, na prática, mais ainda. Hum. Muitas características nossas são influenciadas por um monte de genes, pelo ambiente. Então a ideia de desenhar um bebê é bem mais complicado do que parece. Mas a intenção por trás da intervenção é o que pega eticamente. A comunidade científica, os organismos internacionais, eles têm tentado criar barreiras justamente para evitar essa rampa aí. E como é que a comunidade internacional tem respondido a isso? As fontes falam de uma declaração da ONU sobre o genoma humano, né? Sim, isso foi lá em 1997, já faz um tempo. A Unesco promoveu a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Foi um passo bem importante. E o que ela diz basicamente? Ela declara o genoma humano como patrimônio da humanidade. Essa ideia é forte, sabe? Sugere que a gente tem uma responsabilidade coletiva pela nossa herança genética comum, que não deveria ser apropriada ou manipulada de qualquer jeito. Entendi. Patrimônio da humanidade. Exato. A declaração também diz que discriminar alguém por característica genética é violação de direitos humanos e proíbe práticas que vão contra a dignidade humana, como a clonagem para reprodução. Mas essa ideia de patrimônio da humanidade, por mais bonita que seja, como é que ela bate com a realidade da pesquisa? Que muitas vezes é financiada por empresa privada, que acaba gerando patente sobre genes, sobre tecnologia genética. Não tem um conflito aí? Uma tensão enorme. Esse é justamente um dos pontos que continuam em debate. Como é que você equilibra o acesso aberto ao conhecimento genético, que está implícito na ideia de patrimônio comum, com incentivo econômico, tipo as patentes, que é necessário para bancar a pesquisa, o desenvolvimento de novas terapias? Complicado. A aplicação prática da declaração esbarra nesses desafios. Ela funciona mais como um guia ético, sabe? Do que como regra legal que vale para o mundo todo. Embora ela inspire as leis de cada país. E ela proíbe claramente a clonagem humana reprodutiva, né? Reforçando o princípio da dignidade. E além dessa declaração mais geral, existem tentativas mais específicas de regular isso, certo? O material menciona uma convenção, comissões debatendo limites. Sim, um exemplo importante é a Convenção de Oviedo, que é a Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina lá do Conselho da Europa. Esse já é um tratado que tem força de lei para os países que assinaram, mais de 30, a maioria na Europa. Ah, interessante. Ética hereditária. Ah, então quer dizer que pelo menos nesses países que assinaram, a edição genética para melhorar ou mesmo para prevenir doenças, mas que seria passada adiante, está proibida. Exatamente. Quando se trata de editar a linhagem germinativa, óvulo, esperma ou embrião bem no início. A edição de células somáticas, as células do corpo que não são reprodutivas, para tratar doença numa pessoa que já existe, isso é visto de outra forma e está sendo explorado para terapia. Certo. A proibição na Convenção de Oviedo busca evitar alterações permanentes no nosso pool genético, sabe? As consequências a longo prazo a gente não conhece e poderiam ser irreversíveis. Mas mesmo essa linha está sendo debatida.
Tem uma comissão científica internacional discutindo se poderia haver exceções muito restritas para a edição germinativa só para prevenir doença monogênica grave onde não tem outra alternativa. Mas o consenso hoje, refletido na convenção, é proibir. Entendi. O desafio é que nem todo país assinou a convenção, né? Aí levantar a questão sobre como harmonizar isso no mundo todo e o risco de turismo genético. Nossa, sim. E toda essa complexidade não fica só nos laboratórios de genética, né? As fontes também apontam para o papel cada vez maior das indústrias farmacêuticas e de tecnologia, especialmente com os nossos dados de saúde. Sem dúvida nenhuma, a gente vive na era do Big Data na saúde. Nossos prontuários eletrônicos, dados de celular, de relógio inteligente, resultado de teste genético. Tudo isso é informação valiosíssima. Uhum. As farmacêuticas usam para desenvolver remédio novo. As empresas de tecnologia criam algoritmos para diagnóstico ou para prever risco de doença. Isso abre possibilidades enormes para a medicina personalizada, mas também levanta um monte de questão ética séria. Sobre privacidade, consentimento informado. Será que a gente sabe mesmo como nossos dados vão ser usados quando a gente clica lá no aceito? Boa pergunta. Pois é, e a segurança desses dados? E a chance de usarem isso para discriminar, tipo o seguro de saúde ficar mais caro ou um empregador te descartar com base no teu perfil de saúde ou predisposição genética. É um cenário preocupante. E como é que as empresas estão lidando com essa responsabilidade ética que só cresce? Olha, tem uma tendência interessante que as fontes mencionam, que é a criação de comitês de ética dentro das próprias empresas de tecnologia e farmacêuticas. Ah, é. Funciona? Bom, no começo dava para desconfiar, né? Achar que era só para inglês ver, marketing. Mas parece que está caindo a ficha de que pensar na ética durante o desenvolvimento do produto, na gestão do dado, não é só bom para a imagem. É uma necessidade para sustentar o negócio, para manter a confiança do público. Faz sentido. É um jeito de lidar internamente com esses dilemas complicados. Mas, claro, isso não tira a necessidade de ter regra vinda de fora, de regulamentação, e principalmente de uma sociedade civil atenta e informada. A gente precisa ficar de olho nas consequências do progresso para garantir que a inovação sirva para o bem-estar de todo mundo de forma responsável. Falando em instituições que buscam essa responsabilidade e o diálogo com a sociedade, um exemplo bacana no Brasil que as fontes trazem é a Fiocruz. Sim, a Fiocruz é um exemplo interessante. Uma instituição gigante de pesquisa em saúde que tem um compromisso claro com a ética e com a comunicação com a sociedade. O material até conta o caso da doutora Cláudia Brodsky. A pesquisa dela sobre a resposta imune na leishmaniose, que usou cães infectados como modelo animal. E ela mencionou que enfrentou uma certa resistência do público no começo por causa disso, né? O que é super compreensível com a preocupação cada vez maior com o bem-estar animal na pesquisa. Exatamente. E esse caso mostra um ponto central da bioética na pesquisa. A importância de ser transparente e de justificar eticamente o que se faz. Não basta a pesquisa ser boa cientificamente. Tem que ser feita de forma ética. Certo. Isso inclui tratar bem os animais de laboratório seguindo aqueles princípios dos 3 R's, sabe? Substituição, redução, refinamento. E também explicar abertamente para o público por que a pesquisa é necessária, quais os benefícios esperados, nesse caso, combater a leishmaniose, que afeta gente e cachorro, e o que está sendo feito para garantir o bem-estar de quem participa da pesquisa, seja humano ou animal. Esse diálogo é essencial para construir e manter a confiança na ciência. E no caso da doutora Brodsky, nessa abordagem responsável junto com a qualidade do trabalho, acabou levando a um reconhecimento internacional super importante, né? Validando não só a ciência em si, mas o jeito ético como ela foi feita. Imunologia mostra que dá sim para unir excelência científica e responsabilidade ética. Elas devem andar juntas. É um testemunho da importância de pensar na ética em todas as etapas, desde planejar o experimento até divulgar o resultado. Então, recapitulando um pouco essa nossa análise mais a fundo, fica bem claro que a bioética não é uma coisa abstrata lá longe. Ela está no meio de decisões muito concretas. Como a gente divide recurso de saúde que está faltando?
Que limite a gente coloca na nossa capacidade de alterar a vida lá no nível genético? Como a gente protege a privacidade na era digital da saúde e como garante que a pesquisa científica avance de um jeito responsável? Isso. A ciência não para de desafiar as fronteiras do possível, né? E a bioética dá as ferramentas para a gente pensar sobre o que é eticamente desejável ou permitido. Exatamente, é uma conversa que não pode parar, que é necessária. E talvez, sabe, para deixar uma pulga atrás da orelha depois dessa nossa conversa, a gente pode voltar naquela questão dos algoritmos e dos recursos limitados que a gente tocou. Hum, Pensando nesse uso cada vez maior de inteligência artificial para analisar dado de saúde e a pressão que não diminui nos sistemas de saúde, que tipo de dilema ético novo, bem específico, pode surgir quando esses algoritmos começarem a ter um peso grande, talvez até decisivo, na hora de decidir quem recebe um tratamento caro, um recurso escasso, tipo um respirador, um órgão para transplante? nossa, é verdade. Como é que a gente vai poder garantir que esses algoritmos sejam justos? Transparentes, livres de vieses que podem discriminar certos grupos e que eles não acabem com a relação médico-paciente, com a dignidade humana no meio disso tudo. É um território novo, bem complexo, que vai exigir um debate bioético intenso nos próximos anos, com certeza.